Propriedades e características dos compostos orgânicos. Na sua grande maioria, os compostos orgânicos possuem exclusivamente ligações covalentes, o que faz deles, portanto, compostos moleculares. Apresentam pontos de fusão relativamente baixos, se comparado com os compostos inorgânicos. Dessa forma, na temperatura, a pressão ambiente, são encontrados compostos inorgânicos sólidos, líquidos e gasosos. De todas as substâncias hoje conhecidas, 95% são compostos orgânicos, número muito maior que a dos compostos inorgânicos. A maior parte dos compostos orgânicos não conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em soluções aquosas. Além disso, geralmente são insolúveis em água, mas solúveis em outros compostos orgânicos. Por que os átomos se ligam? Durante uma ligação química, os átomos liberam uma quantidade de energia, o que demonstra que os átomos ligados têm menor energia que separados. Quando os átomos estabelecem uma ligação química, ocorre liberação de energia e um consequente aumento de estabilidade. Por que os gases nobres apresentam átomos isolados e estáveis? Os gases nobres são estáveis porque sua camada de valência está completa. Com esta observação, formulou-se a regra do octeto. A camada mais externa de um átomo ou sua última camada é aquela envolvida na ligação química com outros átomos. Ela é denominada camada de valência. Os elétrons dessa camada são chamados de elétrons de valência. Ligação iônica. É a ligação que se estabelece entre íons unidos por fortes forças eletrostáticas. Ocorre entre metal mais ametal é igual a uma ligação iônica e metal mais hidrogênio é igual a ligação iônica. Átomo ou grupo de átomos com excesso de cargas positivas ou negativas. Atração eletrostática é a atração provocada pela diferença de cargas positivas e negativas, sinais opostos, que é igual à atração. União entre um hidrogênio e um metal. Na formação da ligação entre o hidrogênio e o alumínio, ocorre do seguinte modo: o alumínio perde os 3 elétrons da sua camada de valência, passando agora a ter 8 elétrons. Essa perca de elétrons faz com que o alumínio fique com 3 cargas positivas. O hidrogênio só possui um elétron em sua camada de valência. Como o hidrogênio necessita apenas de um elétron, são necessários 3 hidrogênios para efetuar a ligação. Ligação covalente. A ligação covalente ocorre quando os átomos ligados possuem tendência de ganhar elétrons. Não há transferência de elétrons de um átomo para outro, e sim um compartilhamento de elétron entre eles. A ligação covalente pode ocorrer de 2 modos: ligação covalente comum e ligação covalente coordenada. A ligação covalente ocorre entre ametal mais ametal. Essa seria a parte do Igor, mas por motivos desconhecidos, ele não veio para a produção do trabalho. Substância molecular. Observe a fórmula eletrônica em que não segue a regra do octeto. Perceba que o nitrogênio fica apenas com 7 elétrons de valência, portanto, é impossível haver um emparelhamento normal. Substância iônica. Muitos cátions dos elementos de transição não seguem a regra do octeto. Exemplo: solubilidade. Os compostos orgânicos apolares são praticamente insolúveis em água e tendem a se dissolver em outros compostos orgânicos, sejam eles polares ou apolares. Há algumas exceções de compostos orgânicos que são polares e podem dissolver na água.
ácido acético, açúcar, álcool comum, acetona e etc. O ácido acético é componente do vinagre. Combustibilidade. A maior parte da energia consumida atualmente é proveniente da combustão, queima de compostos orgânicos. Exemplos: gás utilizados em fogões, álcool dos automóveis. E sendo assim, pode-se dizer que os compostos que são combustíveis são de origem orgânica.